Graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos e poder compartilhar algumas coisas, alguns princípios sobre os grupos pequenos. Bom estar aqui e estar com os irmãos, com boa disposição, boa vontade, estar com os irmãos lá de Guarulhos. Quero já de antemão, desculpa, cheguei bem atrasado aqui, mas 10 para 7 eu estava ali perto do Davó. Do Davó aqui, era mais fácil ir visitar minha avó lá em Belo Horizonte. Olha, estava uma situação complicada, gastei mais de uma hora, mais longe do que da Penha até aqui. Mas que bom estar aqui. Estive aqui nessa igreja, acho que há uns 13 anos atrás ou mais. Os irmãos estavam construindo ainda, estava em obras. Que bom ver que avançou, caminhou, está tudo assim, bem cuidado, bem caprichado. Os detalhes, cozinha para emergência, plaquinha, acessibilidade. Que bom que os irmãos estão cuidando bem desse patrimônio que Deus confiou a vocês. E que bom que vocês estão aqui também preocupados em aperfeiçoar e melhorar como igreja, como gente, como povo que reúne nesse lugar e serve a Deus. Valdemarzão está ali, companheiro de futebol de muitos anos, vocês se lembram jogar ainda, né? Claro. Os cabelos estão mais brancos do que naquele tempo atrás e jogávamos junto, né? Deus abençoe os seus irmãos aqui da oitava. Fala os seus irmãos da oitava, eu já fui lá em Belo Horizonte, né? Fiquei 10 anos lá em Belo Horizonte, na oitava igreja presbiteriana de lá, e em janeiro desse ano retornei para Penha e estamos retomando nossa caminhada com os irmãos lá. E ano passado, quando conversei com o conselho sobre voltar para cá, eu disse para o conselho: olha, uma das coisas que hoje para mim é vital é que o conselho não somente permita trabalhar com os grupos pequenos, mas se envolva com os grupos pequenos. E aí foi que me alegrou o coração, dos 10 presbíteros que temos lá, 6 estão envolvidos diretamente com a liderança de grupos pequenos, estão assim, querendo trabalhar, querendo entender como funciona e se empenhando. Aí isso me animou bastante. E que bom que os irmãos estão aqui também buscando esta ferramenta, essa maneira de ser igreja. Então nós vamos falar. O pastor não me disse quanto tempo tem. Isso é um perigo. Passar a palavra para o pastor e falar assim, fale, né? Sem dizer que hora. Qual é o combinado de vocês aqui? Até meia-noite? Até meia-noite hoje? Vai até domingo? Só até hoje? É vinda para a escola dominical? O que é a previsão aí? Só para eu me situar aqui. Uns 40 minutos, mais ou menos. Então vamos aí até mais ou menos 9h30, 9h20, por aí. Tá certo. Eu vou passar bem rapidamente para vocês o que eu gosto de chamar de uma igreja 20 por 20. Sabe o que é isso? Isso não é o tempo, não é a construção. Uma igreja 20 por 20. Tem muita gente que vai pensar num templo de 400 metros quadrados aí, né? Não é isso. O que é uma igreja 20 por 20? Quem sabe? Nós vamos descobrir o que é. Abra para mim a sua Bíblia em Atos 20, capítulo 20. Versículo 20. Atos, capítulo 20, versículo 20. Porque uma igreja que investe, que se organiza, que se estrutura, que entende que grupos pequenos, seja grupos familiares, células, grupos pequenos, você vai ver aqui ao longo dos slides que tem hora que eu chamo de grupo pequeno, tem hora que eu chamo de célula, porque o nome não é o importante. O importante é entender os valores, o princípio dentro do qual isso funciona. Quem achou pode ler bem alto para nós. Jamais deixando de nos anunciar coisa alguma proveitosa e de boa ensinar publicamente e também de casa em casa. Tem duas coisas aí no texto. Paulo fala: jamais deixando de ensinar
Coisa alguma, aonde? Casa em casa. Publicamente e de casa em casa. Tem duas coisas aqui, não tem? Aonde que pode ensinar? Aonde o ensino bíblico acontecia? Publicamente, aonde que é? No caso do judeu, sinagoga. No caso do cristão, no templo. Quando a igreja se reunia, Paulo disse: eu ensinei publicamente, ou seja, na escola bíblica, no púlpito, no culto, na pregação, à frente, a igreja congregada, publicamente ele falou diante das pessoas, ensinou a elas os valores, as regras, os princípios da palavra. Mas Paulo fala também de uma outra vertente, que é de ensinar em casa, de casa em casa. Como igreja desses dias, nós preservamos bem a questão do ensinar publicamente, se bem que esvaziou-se um pouco. Nós ensinamos publicamente domingo de manhã, ensinamos publicamente domingo à noite, na maioria das igrejas. Algumas emendaram escola bíblica com culto à tarde, e algumas ainda conseguem ter um ensino quarta-feira, quinta-feira, terça-feira à noite. Mas normalmente, na maioria das igrejas presbiterianas, pelo menos, quando as pessoas vêm durante a semana, às vezes o pastor fala orgulhoso: quarta-feira tem estudo bíblico. A pergunta é: a igreja congrega e reúne para aprender Bíblia quarta-feira, quinta-feira? Só um pequeno grupo, né? Então nós acabamos perdendo um pouco disso. E em várias igrejas do século XXI, a escola bíblica também está acabando. A escola bíblica, infelizmente, é algo decadente em muitas igrejas. Já não tem mais escola bíblica. Eu me lembro na minha infância que a escola bíblica era mais frequentada do que o culto à noite. Hoje o culto à noite, na maioria das igrejas, é muito mais frequentado do que a escola bíblica. Há uma mudança da mentalidade, há uma mudança no significado de escola bíblica e culto à noite. Por isso, muitas igrejas mais novas nem têm escola bíblica. Isso não significa que elas não tenham ensino bíblico, mas não tem escola bíblica mais. Tem que descobrir novas formas de promover o ensino bíblico. E se o culto não ensinar Bíblia também, aí o que acontece? Aí desespero total. Por quê? Durante a semana não funciona, de manhã não funciona, à noite o culto também não vai funcionar, e aí complicou. Nós vamos viver um cristianismo muito superficial, muito nominal. E é uma das coisas que está acontecendo em grande escala com o cristianismo no Brasil, que cresce. Nós tivemos, em uma década no Brasil, um acréscimo de 10 milhões de pessoas, aliás, mais de 10, foram 12 milhões de pessoas, que não se diziam evangélicas, que passaram a se dizer evangélicas, na última década. 12 milhões, mais de 1 milhão de pessoas por ano. E aí, uma coisa que cresceu foi o nominalismo, o cidadão que é evangélico só de nome. Aí já surgiu gente que diz assim: eu sou evangélico não praticante. Você já encontrou algum? Ele diz: eu sou evangélico, mas não sou praticante. Então, como igreja, nós precisamos entender e resgatar esse princípio do qual Paulo está falando aqui. Eu não deixei de ensinar no templo e de casa em casa. Uma igreja 20 por 20 é uma igreja, Atos 20, versículo 20. Esse é o desafio para nós. Esse é um desafio que a igreja tem examinado, olhado e resgatado no mundo inteiro nos nossos dias. Quando nós falamos de igreja no mundo hoje, durante muitos anos a igreja aconteceu na Europa aconteceu no norte dos Estados Unidos, dos Estados Unidos veio ao Brasil, e hoje no mundo a igreja acontece na faixa de baixo do mundo, na faixa sul do mundo, é onde a igreja acontece hoje. Se você pensar em termos de mundo, a igreja acontece nessa parte mais escura aqui do mundo hoje. E é interessante, qual é a diferença da igreja nessa parte do mundo para a igreja nessa parte do mundo? Você lembra, começou por aqui, daqui migrou com força para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, e assim, durante muitos anos, a força da igreja esteve aqui, avivamentos, crescimento, envio de missionários,
plantação de igrejas, tudo foi aqui. E é essa igreja aqui que enfatizou para nós o ensino público. O culto público é chave, é algo vital para a igreja. E nós recebemos esta herança de que o culto público é vital para a igreja. E isso também fica no nosso coração. E é verdade, mas não é toda a verdade. Tem mais coisa. Qual é a diferença hoje dessa igreja para essa de cima aqui? É que essa igreja, nessa parte do planeta, é exatamente a igreja que tem resgatado os grupos pequenos, células, os grupos familiares. Aqui nessa parte do globo, há um fortalecimento desse pensamento de que a igreja tem que ser 20 por 20. Vamos passar isso aqui? Mais rápido. Qual é a visão final nossa? O que é que já alcançamos até agora? E diante do que alcançamos até agora, olhando para frente, qual é a visão final? Aonde nós queremos chegar? Com os resultados desejados, os frutos que já alcançamos. Aonde é que nós queremos chegar como igreja? Essa é uma pergunta que sempre temos que fazer para nós mesmos. O que nós queremos? Na cabeça de muitos cristãos, só fazer a manutenção do que somos. Quando o pastor leva o relatório dele para o presbitério no final do ano, o conselho está lá, o presbítero, e aí o relatório diz assim: nós começamos o ano com 150 pessoas, terminamos o ano com 150, foi uma vitória, não perdemos ninguém, e é vitória, né? Não perdemos ninguém, e é vitória. Mas quem é que nós ganhamos? A igreja, gente, ela tem que ter uma preocupação muito interessante, que é: toda igreja tem uma arrancada de crescimento, vira igreja, pode chegar num platô, e se ela não sair desse platô para uma nova arrancada de crescimento, se ela ficar muitos anos no platô, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a decrescer. E dentro de alguns anos, ela será subsidiada pela denominação. O presbitério vai sustentada, vai virar um problema. Então nós precisamos, como igreja, visualizar lá na frente que nós temos que conquistar novos resultados. Nós temos que pensar nisso. Quanto realmente nós avançamos nesses anos? 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 11, 12. Quanto nós avançamos nesses últimos anos? Você acha que foi o suficiente ou podia ser melhor? O que você acha? Pode falar. Você acha que podia ser melhor? Ok, está no ritmo bom. Nós temos que pensar nisso. Isso não vai ser o numerório. A natureza da igreja ela tem que crescer, porque se ela não cresce, ela entra no platô. Se ela entra no platô, depois do platô, o que vem? Lembra? Declínio. Então, nós temos que pensar nisso, olhar para trás. E aí o que ainda está faltando no modelo atual? O que é que nós precisamos? E aí nós vamos chegar nisso daqui. Uma boa resposta, uma boa preocupação para nós é o grupo pequeno. Esses grupos pequenos é o que vão exatamente consistir para nós da igreja 20 por 20. Vocês já leram aí o texto que o pastor deu com vocês, Atos 2,46, e o texto fala que partiu o pão de casa em casa. Se você ler também Atos 5,42, você vai ver que eles não cessavam de pregar, e pregavam como? Leia o texto. 5,42. Aí ele diz: aonde Jesus o Cristo era pregado? No templo e de casa em casa. De casa em casa aqui não era como o testemunho de Jeová entendeu, de porta em porta, vendendo a revistinha. Eu já ouvi várias vezes crentes falarem assim: nós ficamos aqui na escola dominical, nós vivimos ela, cada um saía aqui na rua, de casa em casa, batendo na porta das pessoas. Não, de casa em casa não era isso, não era batendo de porta em porta. O de casa em casa era que havia uma vida efervescente da igreja nas casas. A igreja se reunia nos lares, até mesmo porque você
Jerusalém não era da igreja, o templo era de quem? Do judeu, do judaísmo. Eles reuniam no templo e depois foram proibidos de reunir no templo por causa da perseguição. E aí, passaram a ter locais de concentração pública, mas a força da igreja era essa caminhada de casa em casa. Esse ensinar de família em família, viver o cristianismo de casa em casa. Isso é algo que, quando nós falamos de grupo pequenos, irmãos, é vital. O resgate desse princípio é extremamente importante para nós. Dá uma olhada só no Novo Testamento. Algumas passagens aí importantes para nós. Se você ler aí Atos 17, de 5 a 9, você vai ver que existiu uma igreja na casa de Jason, em Tessalônica. O povo se reúne na casa de Jason, lá em Tessalônica. Você vai ver que o povo se reúne lá na cidade de Cesareia, na costa do Mediterrâneo. O povo se reúne na casa de Filipe, Atos 21, 8. A casa de Filipe é uma base. Paulo chega, se hospeda, fica alguns dias na casa dele, chega com uma equipe, vem mais gente, reúne na casa de Filipe. As filhas de Filipe são profetisas, estão ali. Ou seja, a casa de Filipe é um local de evangelização, de pregação, é um local estratégico para o ensino do Evangelho. A casa de Lídia em Filipos é um lugar de pregação do Evangelho, é um ponto de ensino do Evangelho. A casa de Áquila e Priscila é um lugar estratégico para o ensino do Evangelho, de acordo com Paulo em Romanos 16, de 3 a 5, há uma igreja reunida na casa deles. A casa do carcereiro em Filipos, você se lembra? Paulo foi para lá, a família se converteu, fez um grande culto, batizou todo mundo. A casa do carcereiro é um local estratégico a partir de onde o Evangelho vai sendo ensinado. Ou seja, as conversões, a pregação, a expansão do Evangelho vai acontecendo de casa em casa. Há uma vida intensa da igreja nas casas. Qual é a ênfase da igreja do século XXI hoje? Se o templo cair, a igreja fecha, acaba. O povo se espalha. Porque qual é o vínculo deles? É o templo, é o local de culto, de reunião. Mas o nosso vínculo não pode ser o templo. O nosso vínculo tem que ser nossa irmandade, nossa fé, nosso comprometimento com a igreja, com o grupo. Esse é que é o nosso vínculo maior. Não é o endereço aonde nos reunimos. Nós desenvolvemos nessa herança que recebemos da Europa, daquele modelo que fixou a igreja, esse conceito de que o vínculo, de que o importante é o local, o tempo. Quando nós falamos de plantar a igreja, eu trabalhei bastante tempo em Belo Horizonte com plantação de igreja. E aí recebia muitos projetos de plantadores, porque a igreja investe lá um percentual da receita dela em plantação de projetos, em plantação de igrejas, e por causa disso, então vinha sempre projetos. E era interessante. 90% dos projetos que vinham para plantar igrejas começava com um lugar. Começava ou com aluguel ou com a compra de um local. Pergunta: para plantar uma igreja nós precisamos de um lugar? O que nós precisamos em primeiro lugar? Pessoas. Gente. E aonde que nós encontramos as pessoas? Nas casas deles. Nós plantamos uma igreja. A igreja sempre investiu na plantação, via congregações, e nós começamos um projeto piloto de plantar uma igreja com grupos pequenos. A igreja hoje, a oitava hoje, tem 82 grupos pequenos. E nós pegamos 5 grupos de uma região, um bairro chamado Caiçara, um bairro de classe média, e resolvemos então trabalhar a mentalidade daqueles 5 grupos para virarem uma igreja naquele bairro. Um dos pastores da equipe focou esses 5 grupos e começou a falar com eles, e aí eles se reuniram em 5 casas diferentes, e aí esses 5 grupos foram estudando a ideia e orando por ela e se apaixonando pela ideia de virar uma igreja naquele bairro. Então alugou, depois de alguns meses, a sala, o auditório da faculdade Milton Maio, que é da Rio Maio. Fez
alguns cultos naquele auditório. E depois, ela finalmente resolveu alugar um salão de festas. A pessoa estava desistindo de alugar para festas, a igreja alugou, então, adaptou e começou a reunir. De quando ela começou a se reunir naquele lugar, ela se organizou na igreja 1 ano depois. Em 1 ano, a congregação virou igreja. E era a segunda igreja em arrecadação do presbitério. Só perdia para a mãe, que era a oitava. Mas já tinha presbítero pronto para ser eleito, já tinha diácono pronto, porque tinha líderes de 5 grupos diferentes. Então você percebe que quando nós miramos gente, pessoas, e elas estão nas casas, e nós temos que chegar, nós temos que entrar nessas casas, e as casas estão abertas, gente. As casas estão abertas, estou falando sobre isso também. Eu tenho lá mais casas se oferecendo do que gente para liderar o grupo nas casas. Estou na fase de treinar líderes, mexendo bastante nisso. Mas assim, toda hora chega um pastor, eu queria um grupo na minha casa, pastor, eu queria um grupo na minha casa. Talvez seja a experiência aqui também. Tem gente querendo receber na casa dele o Evangelho. Gente não crente. Nós escutamos de gente não crente, eu quero um grupo na minha casa. Olha que bom. Se você reunir 5, 6 crentes, com aquela família não crente, uma vez por semana para estudar a Bíblia, foi uma coisa maravilhosa. Aquela família vai converter, vai ser discipulada, e eles são não crentes. Todos os amigos deles quase são não crentes. Quem que eles vão chamar? Esses amigos não crentes. Olha a força de evangelização que nós temos aqui. Então, o que é que tem faltado para nós? Tem faltado, nós conhecemos a palavra, sabemos os inúmeros uns aos outros que encontramos na Bíblia, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, respeitar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Sabemos que precisamos evangelizar. Os evangélicos já são hoje 20% da população brasileira. Nós deveríamos estar causando um impacto muito maior do que o que causamos na nossa sociedade hoje. Por que é que nós não causamos? Quais são aí os problemas? Nós temos vontade de fazer, o que impede a falta de estrutura que facilite fazer. As igrejas aí se tornaram especialistas em realizar programas que se esquecem dos relacionamentos. Nós começamos a, durante muitos anos, preocupar muito mais com programas. Quando a igreja começa a dar uma murchada, alguma coisa, aí nós fazemos um bom programa, chamamos um pregador daqueles assim, para não animar, um conjunto bom, e aí fazemos um culto daquele de domingo assim, de colocar a cadeira lá fora. Pronto. Deu mais um folha que nós vamos andar mais uns meses. Aí começou a murchar, nós fazemos um outro programa da SAF. Aí começou a murchar um outro programa da UNB. E aí vamos de programa em programa. Tudo bem, o programa é coisa boa, ajuda, sempre tem que ter. Mas não podemos viver só com isso. Nós temos que ir além disso. Dá uma olhada só nisso, gente. O cristianismo do primeiro século não havia prédios imponentes. Não havia hierarquia muito clara. Como nós temos nas nossas denominações hoje. Não havia seminários teológicos ou faculdades cristãs. Não havia escola dominical. Escola dominical, você se lembra, começou na Inglaterra. E não é algo tão antigo. Não havia corais, não havia equipe de louvor, não havia sistema de som. Na igreja primitiva, nem mesmo o Novo Testamento existia. O Novo Testamento existia. O Novo Testamento estava sendo escrito. Olha, tudo que eles tinham era a vida em comunidade. Essa vida em comunidade era a coisa mais importante para eles. A vida em comunidade era extremamente significativa para eles. Por isso eles investiam tudo nessa vida em comunidade. E é por causa dessa vida em comunidade que não perderam o conteúdo do Novo Testamento até que ele fosse registrado, fosse escrito. Por causa desse cuidado um com o outro. O cuidado com que o outro entenda realmente o Evangelho. Com que o outro viva realmente o Evangelho. Eles simplesmente se encontravam nas casas, comiam juntos, relembravam as histórias dos ensinos de Jesus, e se relembrando das histórias e dos ensinos de Jesus, se encontravam diariamente para orar, no templo e de casa em casa. Isso que Lucas nos diz aí em Atos 2,
No templo experimentavam a celebração e nas casas experimentavam essa edificação, esse discipulado, esse cuidado uns com os outros. O crescimento pessoal se dava com muita força nas casas. E eles se reuniam e celebravam juntos, adoravam Deus juntos. Viam a força e o tamanho da igreja quando se reuniam no templo e mais tarde nos templos espalhados nas várias cidades aí. Bom, essa igreja está indo, está avançando. Vamos só aqui fazer uma comparaçãozinha de celebração e depois do grupo pequeno. Na celebração, ela é importante porque toda a igreja junta demonstra a unidade do corpo de Cristo. Ela tem essa vivência como corpo de Cristo. A igreja junta é essencial para alguns ministérios. Por exemplo, o louvor aí majestoso, uma exposição da palavra, não é? O louvor quando reúne, imagine você tem a banda aqui, toda completa, bonita, tem lá o baterista, o baixista, tem a menina do violão ali, tem a menina da guitarra, o menino do violão, o outro baixo, tem o teclado, tem a turma no vocal, reunir e tiver, vamos dizer assim, 5 pessoas de lá, não tem muita graça, tem? É bom quando a igreja, a turma do louvor fica até mais animada quando a igreja está mais cheia. Normal, o pregador fica mais animado quando a igreja está mais cheia, não é? Aí tem gente que não gosta de encher muito, porque quando enche muito, o pregador fica mais entusiasmado. Mas tem um ministério que é vital, ele é feito exatamente para esse ajuntamento. Quando a igreja reúne aquele grupão junto ali, há dons, talentos dados por Deus a pessoas, exatamente para exercer aí, e a celebração é importante exatamente por causa disso. A celebração, ela é importante porque toda a igreja favorece o compromisso com a visão de alcançar as nações, da terra. Então, quando a igreja se reúne, nós repassamos a visão, nós pregamos ao ensino, há uma proclamação da palavra, e aí nós entendemos e reforçamos, renovamos a compreensão dessas coisas. Toda a igreja junta, reúne, celebra a natureza de Deus Altíssimo. Agora, qual é a vantagem da célula? Por que célula também? Por que a igreja tem que ser 20 por 20? Publicamente, reúne celebração, louvor, pregação, avisos, comunicação, mobilização da igreja. Mas por que é importante o grupo pequeno? Porque o grupo pequeno tem flexibilidade. O que o grupo pequeno tem? Flexibilidade de tempo, de lugar, de frequência. Aonde que um grupo pequeno pode reunir? Em casa? Pode reunir na escola? Pode. Intervalo da aula? Antes da aula, depois da aula? Pode reunir na empresa? No horário de almoço? Depois do expediente? Não pode ser na hora, né? A não ser que o chefe seja também da igreja, é um presbítero lá em Belo Horizonte, que ele tem um grupo na empresa dele, e é de 8 a 8h30, 8h45. Os funcionários adoram, né? Porque tem que trabalhar por conta do chefe, bate o ponto e vai para o culto. Está ganhando dinheiro para participar da célula. Então, maravilha, né? Mas se o chefe não acredita, não dá. Tem flexibilidade de lugar, tem flexibilidade de hora, tem da frequência. Quem é que vem? De quem é que vai participar? Quem é que vai frequentar esse grupo? A célula, gente, o grupo pequeno, ele tem mobilidade na casa, escritório, na loja, no restaurante. Eu conheço pessoas que têm um grupo na loja. Ele tem uma abertura. Qualquer pessoa entra, sente-se bem-vinda. Eu entrevistei um cidadão que é ser membro da igreja esses dias. Aí perguntei para ele como que o senhor chegou na igreja. Ele falou, pastor, foi o seguinte: eu moro aqui perto, frequentava uma igreja lá na Celso Garcia. Ele frequentava a Internacional da Graça, lá na Celso Garcia. Ele falou assim, mas eu queria uma igreja que falasse mais de Bíblia. Eu sempre passava aqui, eu sempre ouvi falar que o presbiteriano ensina a Bíblia. Olha a nossa reputação como que é boa, né? Aí ele falou, mas só que um dia eu comentei com uma pessoa do bairro se eu podia entrar nessa igreja. Ele falou, não entra não, porque lá não é qualquer um que pode entrar não. Você tem que ser convidado por alguém. Aí ele começou a fazer caminhada com um irmão que era da nossa igreja, que falou com ele que era igreja, mas não falou de que igreja que era. Mas ele disse que
bateu assim uma vontade, um dia ele estava atrasado, foi para a igreja dele, ficou bom impacto dele. Entrou, a primeira pessoa que ele viu, aquela pessoa que ele tinha conhecido, fazendo a caminhada, disse, agora eu vou poder entrar, conheço alguém que entrou. Ele disse, eu não sabia que eu podia entrar aqui, durante muito tempo passei na porta. E é isso mesmo, tem gente que não sabe que pode entrar. Tem pessoas que entram e se sentem constrangidas. Quando nós falamos assim, quem é visitante, levanta a mão, o cara vira para o mundo. Porque ele entrou pensando assim, eu não quero ser notado. O momento bom dele ser notado é quando ele chega ou quando termina o culto. Não quando nós estamos ali, né? Dá um destaque, chama na frente. Às vezes tem pessoas tímidas. Mas agora pensa em um grupo pequeno. Essa pessoa chegou numa reunião na casa de alguém com 10 pessoas, com 12 pessoas. Nós vamos cantar, orar, ler a Bíblia, compartilhar a palavra de Deus, cuidar do outro. Não é mais fácil, gente? Então, o grupo pequeno tem maior abertura. A informalidade, relacionamento pessoal, profundidade, a sinceridade, pode fluir. Dá para as pessoas se relacionarem mais. Quando nós temos 100 pessoas reunidas num lugar, dá para conversar com todo mundo? Se for 200, pior ainda. Se tiver 300, então. Mas se tiver 15 pessoas, não é mais fácil? Então, essa informalidade, quando nós viemos para o culto, tem uma formalidade, tem um ritual, tem uma liturgia, uma sequência, uma ordem, um esquema montado. Mas no grupo pequeno é mais flexível. Tá? Também tem a multiplicidade. Cresce e multiplica-se, sem gastos financeiros, sem perda de impacto espiritual. Olha uma coisa interessante. O grupo, e aí é um problema que nós temos que romper nas igrejas. Muita igreja tem grupo. Eu peguei lá, tem alguns grupos que já tem 8 anos que eles reúnem. E quando eu comecei a falar de multiplicação no grupo, a gente escuta assim, não, pastor, tem que ir, isso aqui é muito bom. Tem 8 anos que nós nos reunimos aqui. Mas, gente, o grupo tem uma força. Esse grupo, que é o mais velho, olha, é o grupo do presbítero Açor. Aí vai lá, o Açor Ferreira, a Débora Ferreira, que é missionária, falando que ganha gente em São Paulo inteiro, evangeliza empresas, o gente sema na Claro. A Eunice, que trabalha lá na PNT, a filha do Azor, a Samara, o presbítero Luiz Fernando, que é o superintendente da nossa escola dominical. Falei, gente, aqui dá para fazer 5 grupos, todo mundo aqui é líder. Dá para assim, pulverizar esse negócio, porque todo mundo é líder para ficar junto. Você percebe que nós estamos perdendo, desperdiçando potencial. Todo mundo pode cuidar de alguém. Todo mundo pode cuidar de um outro grupo, tem que treinar esse pessoal já está pronto. Só os nomes que eu falei, tem outros lá. É um grupo assim, tem cerca de 20 pessoas. Tem reunião, quando é aniversário, está 40. Até o Valdemar faz até o Valdemar faz esse grupo. Entregar ele dentro da igreja dele. Tem amizade lá com as outras, está sempre por lá, né? Esse é o momento que eu estou falando. O grupo é peso pesado, não é? Quase todo mundo lá. Já foi lá? Você vê que o grupo não é forte, mas é um grupo com alto potencial. Mas o grupo tem poder, gente, de multiplicação. Faz uma conta simples. Se você tem um grupo que demora um ano trabalhando, pregando, convidando pessoas, no final de um ano ele se multiplica. Quantos grupos nós temos em 2014? Mas você imagine que cada um dos dois trabalhe 2014, trabalhe certinho, que siga direitinho as regras, e aí, final de 2014, ele multiplica. Quantos grupos nós teremos? 4 grupos. Os 4 em 2015, beleza, multiplicam também. Quantos nós teremos no final de 2015? 8 grupos. E no final de 2015, os 8 multiplicam. Quantos nós teremos? E 2016? 32. E em 2017, quanto nós teremos? 64 grupos. E 2018? 120
128 grupos. Já pensou nisso? A igreja tem 128 grupos pequenos. Que é bom de matemática. 10 pessoas em cada grupo. Vamos facilitar a conta, né? Quantas pessoas dá? 1880. A oitava lá, 82, tem grupo de 40 pessoas. Principalmente de jovem. Jovem gosta de multiplicar. Mas é sempre trabalhar essa ideia da multiplicação. Você imagina, são 82 grupos que se reúnem durante a semana. Terça, quinta, quarta, sábado de tarde. Aquele grupo se reúne. Grupo de 10, 15, 20 pessoas. 82 pessoas, faz a conta. 10 pessoas por grupo. Quantas pessoas se reúnem durante a semana? 820 pessoas. Dá mais de 1.200 pessoas se reunindo. Igreja Presbiteriana de Sorocaba aqui tem 90 grupos. Eu preguei na Igreja Presbiteriana de Manaus, José João, em 2012, a última vez que eu preguei lá. Eles estavam comemorando a inauguração do grupo de número 450. Ano passado preguei na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, era o grupo de número 750. Isso em 10 anos para cá. Então, tem um poder de multiplicação extraordinário, cresce e se multiplica, é natural. As pessoas estão trabalhando, pregando, vão ganhar mais um, mais dois, tem um parente, um vizinho, alguém traz um amigo, um colega de escola, de trabalho, e vai ganhando essas pessoas, não convive com elas. Se 5 pessoas começam a formar um grupo, reúnem dentro de um ano, conseguiu chegar a 12, 16, 20, pode multiplicar, não pode? E aí serão 2 grupos ganhando gente. É isso que a igreja primitiva fez, gente. Quando você vê o livro de Atos, você vai ver que em 30 anos, o livro de Atos cobre 30 anos de história. 30 anos. Em 30 anos, a igreja de Jerusalém, que foi crescendo, no último relatório numérico que nós temos lá, ele diz que subiu para 5.000 homens, então faz a conta. Só a UPH da igreja tinha 5.000 pessoas. Quantas pessoas tinha na igreja de Jerusalém? Imagina o tamanho da sala. A UPH tinha 5.000 homens. Aquela igreja perseguida se espalhou. Mas em 30 anos, você vai ver a igreja na África, você vai ver a igreja entrando lá em Filipos, na Europa. Só 30 anos, gente. Já são centenas e centenas de igrejas. E pelo impacto que a igreja causa, na verdade, são milhares de igrejas em 30 anos. Nós temos mais de 150 anos de Brasil. Daria 5 vezes 30. Olha o impacto que já daria para ter causado, não é? Daria para ter causado um impacto maior ou não? Muito maior. Calcule você os últimos 30 anos da igreja em São Paulo. Podia ter avançado mais. Está falando da nossa denominação. Podia ou não podia? Então, quando nós falamos de grupo pequeno, nós estamos pensando nisso. É evangelizador, cativa pela simpatia. Os membros da célula cooperam juntos na evangelização. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o roteiro da reunião. Não sei se é algo que vocês estão seguindo aqui, vamos ver se bate. Mas uma das coisas que a reunião foca é a evangelização. Nós reunimos para evangelizar alguém. Então, como que um grupo pode evangelizar alguém? Coisas simples que nós podemos fazer, gente. É isso aí. Você pega, por exemplo, tem lá 10 pessoas no grupo, 10 membros da igreja. Como que nós vamos ganhar um não crente? Uma coisa simples. Primeira coisa, cada um fala 10 nomes de pessoas não crentes que quer alcançar. Tem alguém que você conhece que não é crente que você gostaria de evangelizar? Quem tem aí 10 nomes? Você lembraria de 10 nomes? Lembraria? 10 nomes de pessoas que eu quero alcançar. Minha mãe, minha tia, meu vizinho, colega de trabalho, tal. Você fala os nomes. E o grupo começa a orar. Já estamos trabalhando para evangelizar. Porque quem é que converte? O Espírito. Então nós estamos falando com quem resolve, não é? Então nós já estamos fazendo um movimento sério. Estamos orando a Deus, para Deus direcionar. Estamos orando por essas pessoas. No mundo espiritual tem um valor extraordinário. E aí nós começamos a convidar essas pessoas, a conversar com elas, a dar literaturas a elas. E uma coisa
churrasco lá na casa do pastor. Não precisa nem falar com a pessoa. Fala, olha, nós vamos ter um churrasco na casa de um amigo meu, eu queria que você fosse comigo. É um grupo de amigos que eu tenho lá e tal. Você acha que o cidadão não crente vai ou não vai? Se for churrasco, o que você acha? Ele vai, se eu convidar direitinho para trabalhar, ele vai. Aí lá naquela reunião, não precisa falar nada de Bíblia. Só come carne, apresenta, isso aqui é o fulano, isso aqui é o fulano, isso aqui é isso e tal. Só aquela turma ali. Só conversa, bate-papo, papo saudável, ninguém encheu a cara, nada disso, não teve aquelas coisas terríveis que tem alguns churrascos por aí, não é um negócio assim. Aí alguém faz uma oração, agradece o alimento, conversa boa, palavra boa, amizade e tal. E aí, depois você pode fazer, dependendo do tipo de entrega, você faz mais um encontro, um chá, um café, um jantar na casa de outro e tal. Aí um dia você fala assim, olha, eu queria que você fosse comigo para estudar a Bíblia no grupo. Ele vai falar o quê? Ah, não sei se eu vou. Tá falando, é aquele grupo do churrasco. É aquele grupo da lasanha. Ah, aquele pessoal é legal, não é? Olha como é simples. Não é muito mais fácil do que nós fazermos uma conferência missionária evangelística na igreja. Chamam aquele pregadorzão que faz o apelo até o banco vem na frente. Aí convida, fala com a igreja, convida não crente. E aí o pastorzão chega aqui preparado, afinado para fazer o apelo. Só tem crente na igreja. E aí todo mundo esperando que ele faça apelo de alguém converter. Coitado da pregadora, né? Aí quando ele faz apelo, tem os crentes que ficam com dó do pregador. Já viu os crentes assim, aí vai na frente para ajudar o pregador, né? Aí vai na frente, porque se não for ninguém, para falar que é caro para ele. Não é muito melhor, irmãos, se nós tivermos 2, 3, 4 grupos fazendo isso sistematicamente? Chamam para uma sessão de cinema, chamam para um piquenique, vão para o sítio do irmão lá, aí chamam os não crentes, coloca no meio, vai lá para o sítio, joga bola, pula na piscina, para relacionamento. Porque a melhor forma de evangelizar é por relacionamento. Quando você avalia no meio da igreja quem converteu nos apelos e quem converteu no relacionamento, o que você acha que é mais forte? Quantos converteram no programa de televisão? A maioria converteu no relacionamento. Então o grupo pequeno é isso. É esse relacionamento, essa proximidade. Nós cooperamos juntos. A liderança não é necessário treinamento profissional. As pessoas aprendem a liderar. Dentro do grupo você tem um líder, um auxiliar do líder, e aquele auxiliar vai aprendendo e vai dirigindo reunião, o líder vai orientando e vai ensinando, dando os livros para ele, ensinando as doutrinas para ele. Aí quando ele está redondinho, multiplica a célula, quem vai ser o líder da nova célula? O auxiliar. E aí ele já tem outro auxiliar, e esse líder que ficou tem um novo auxiliar. Vai mandando os membros da célula, você cuida do louvor na célula. Olha, você cuida das crianças na célula, está fazendo o quê? Multiplicando líderes. Olha o poder de multiplicação que isso tem, gente. Aplicabilidade, coopera para alcançar os alvos estabelecidos na visão de toda a igreja. Você mobiliza a igreja através dos grupos. Essa é uma coisa extraordinária. Por exemplo, lá na igreja, uma coisa que nós fazemos, um culto especial, nós mandávamos um e-mail para cada líder. 82 pessoas. Chame seu grupo para reunir sábado, dia tal, nós vamos fazer isso e isso. Essas 82 pessoas mobilizavam mais de 1000 pessoas. Assim, gente. É muito prático, não é? Então, tem uma aplicabilidade extraordinária. Viver em comunidade nas casas e a celebração do tempo. Ainda é válido para hoje? Você acha que é ou não? Sim. Tem espaço hoje? Cabe hoje? Dá para fazer isso aqui com o Enas? Dá para fazer isso na Penha? Dá para fazer isso em Guarulhos? Dá ou não dá? É fácil? Olha os contrastes que nós podemos fazer. A igreja lá em Atos, ela se reunia de casa em casa aí no tempo. A igreja de hoje, quase tudo acontece praticamente no tempo. A igreja de Atos, os relacionamentos eram profundos e havia prestação de contas. Hoje é pouca intimidade, quase nenhuma transparência das pessoas. Pouquíssima transparência das pessoas, né, no convívio. Aliás, tem gente que, se você cobrar da vida dele comportamento, ele já acha ruim de você.
O discipulado na igreja de Atos era cada discípulo tinha um mentor ou um discipulador. Hoje nós temos classes, revistas e poucos modelos a serem imitados. Quando nós falamos de discipulado hoje, nós pensamos em classe e revista. Quando em Atos você fala de discipulado, o que era discipulado? Era uma pessoa discipulando a outra pessoa. Tem uma igreja no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar dela, Igreja da Paz, em Santarém. Eles começaram um esquema de discipulado não. Lá é um negócio meio militar. Todo mundo tem que ter alguém que o discipula e tem que ter alguém que ele discipula. É lei da igreja. Ninguém pode ser membro da igreja sem ter alguém assim, olha, fulano é responsável por você. Então ele, vem cá, no dia do batismo daquela pessoa, você aprova ele é crente mesmo, converteu, você está discipulando direitinho, o que é que você ensinou para ele? Essa é a regra deles lá. Essa igreja da Paz é uma cidade de 250 mil habitantes. A igreja hoje lá tem 75 mil membros. Ou seja, quase metade da cidade é da igreja. O dia que vai multiplicar uma célula lá, todas as células fazem uma queima de fogos, a cidade inteira para, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Está multiplicando uma célula, tem uma célula nova dessa igreja. Foi isso, dentro de cada célula, um discipulado individual. Só isso que eles fizeram. Olha o que aconteceu lá. Até o pastor assustou quando aconteceu tudo isso por lá. O discipulado era assim, em Atos. Você vai ver que os dons do Espírito eram usados por todos para a edificação do corpo de Cristo. E hoje, geralmente os dons são ignorados ou só para alguns. Os ministros, profissionais, professores, algumas pessoas apenas com cargos. Na igreja de Atos, a ênfase, o compromisso de vida era fazer discípulos e expandir o reino, ter comunhão. Hoje, o compromisso às vezes é manutenção da denominação. A liderança, ocupada em servir de modelo e exemplo. Na igreja hoje, ocupada em apresentar bons programas. A igreja de Atos tinha uma ênfase de treinar, equipar os crentes para o serviço. A igreja de hoje pregava bons sermões a cada domingo. E o nosso povo acabou virando consumidor de bom sermão, não é? As pessoas ouvem cada vez sermões melhores, mas muda de vida. Até falo assim, um dia aconteceu comigo, frustrações do ministério, né? Eu preguei um sermão assim, daquele, sai de fogo mesmo contra a fofoca. A irmã me cumprimentou na igreja, o pastor precisa pregar essas coisas na igreja mesmo. Muito bom o seu sermão. Fiquei animado. E aí eu estou cumprimentando o povo, daqui a pouco escuto uma pessoa fazendo fofoca. Na porta da igreja. Quem era? A irmã me elogiou na porta da igreja. Quase que eu falei, está todo mundo. Vamos pregar de novo. As pessoas aprenderam só a admirar a eloquência do pregador, o conteúdo da mensagem, Treinamento de clareza, só admirar. Lembra do profeta Jeremias? Ele falava com Deus, Deus usou os ouvidos deles como quem toca com arte. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer com a igreja, quando o pregador vira alguém que toca com arte, só é bonito. Mas em que muda a vida das pessoas? Não muda. Então, nós não podemos ser consumidores de sermões. Em Atos, o teste de seleção tinha a ver com caráter, coração, fé, pessoas cheias do Espírito Santo. Hoje tem a ver com a vida secular, com diploma, com riqueza. Em muitos lugares é assim que se escolhem as pessoas que vão liderar. Vida de oração e santidade. Em Atos, investir um tempo na oração, ação impessoal, resultado do encontro com Cristo. Hoje é uma opção se sobrar tempo. A ênfase no ensino, ouvir, entender e aplicar a Bíblia na vida prática. Hoje, vamos ter conhecimento, só a liturgia e às vezes a nossa herança, a nossa tradição. Vamos correr aqui nessa parte. Comunhão, era diária, prestação de contas uns aos outros. Hoje, semanalmente, preste atenção na diferença aqui. Em Atos, como era a comunhão da igreja? diariamente, Como que é hoje? semanalmente, Consequentemente é? superficial, E às vezes individualista. Eu cuido de mim mesmo. São as grandes perdas. Nós somos um grupo de pessoas que encontram domingo, às vezes 2 vezes no domingo, às vezes uma vez no domingo. Ouve uma palavra e vai embora o resto da semana no meio de um mundo que nos puxa para não ser crente o tempo inteiro.
Você acha que dá? Basta? Precisa mais, não precisa? Então, nós oferecemos o grupo como alternativa para isso. Tá? O sucesso começa com uma célula que pratica os valores básicos da maneira certa desde o início. Tá? O sucesso vai começar com um grupo, uma célula só, que pratique os valores básicos da maneira certa desde o começo. Isso é o que é chamado DNA. É interessante. Uma célula com o DNA, com as informações certas, vão se multiplicar e reproduzir na informação correta. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da igreja. Por exemplo, uma informação certa. Tarefa para um grupo numa reunião. O que um grupo faz quando reúne? Primeira coisa, o grupo faz um encontro. Nesse encontro, eu falo isso bastante para os líderes nossos. Quando é que a reunião começa? 8 horas. É quando começa a cantar, quando começa a orar, o líder não pode falar, eu estou proibido de falar assim, vamos começar a reunião. Quando é que a reunião começa? Chegou a primeira pessoa e já começa a reunião. Como é que foi essa semana? Tem algum desafio? Tem alguma coisa para orar? Você está bem? Você leu a Bíblia? Você orou? Você conversa. Na saudade? Vai conversando com naturalidade. O que está acontecendo? O encontro dos crentes não pode ser um encontro para pior, como disse Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. É assim. Você vai em festa de crente, o que acontece em festa de crente hoje? Pastor, aquele sermão bonito no casamento. Aquela oração bonita. Todo mundo compenetrado. Dá aquela bênção. Aí sai todo mundo da igreja correndo, se atropelando, buzinando, xingando a outra e vai para o salão de festa. Lá no salão de festa. O que acontece por lá? Aí a turma começa. Salgadinho, carne, churrasco. E aí vai, e a festa vai esquentando, e a festa vai esquentando. O que acontece? Aí depois você colocar um bafômetro na porta da festa dos crentes, a polícia prende um monte. Ou seja, uma boa oportunidade de reunião, mas vira um negócio que estraga. Festa de 15 anos, não misericórdia. Nós temos que entender que quando nós nos encontramos, o que é importante nesse momento que nos encontramos? Ajudar um ao outro a ser mais crente, ajudar um ao outro a caminhar um pouco mais, a se fortalecer. E às vezes os crentes reúnem, conversam sobre futebol, conversam sobre política, conversam sobre economia, fala mal do presidente, xinga, fala da corrupção, fala tanta coisa horrível naquela conversa que sai do coração tão ruim. Porque cada um conta uma desgraça maior do que a do outro, não é? Não seria melhor se nós nos encontrássemos e falássemos coisas que é difícil. Então o encontro é para isso. Aí depois vem a exaltação. O que é exaltação? Nós vamos cantar, vamos orar, falar frases, louvar a Deus. Depois, o que vai acontecer? Edificação. O que é edificação? Falar. Nós vamos ler a Bíblia, orar e estudar a Bíblia. Vamos conversar sobre a Bíblia. Não é o líder pregando o sermão, mas é alguém com um roteiro preparado, orientado, que vai lançar aquela proposta e as pessoas do estudo vai acontecer. O líder vai conduzir, porque tem uma turma que puxa para fora do assunto, que fala as heresias. Então o líder precisa conhecer para manter todo mundo alinhadinho, né? Tudo certinho. E aí vai acontecer a edificação. E vai ter no grupo a evangelização, o evangelismo. O que é o evangelismo? Primeira coisa, lembra do que eu falei, os nomes que a gente vai lá para eles, a lista de pessoas. Aconteceram já conosco, já vivemos isso no grupo da minha casa lá. A gente ora um ano pela pessoa, você vai orando. Aí um dia ele vem no grupo. Olha que coisa engraçada, aquela pessoa por quem você orou veio para o grupo fazer uma visita, não crente. Aí a gente fica meio assim e tal, mas aí na hora da oração a gente distribui de novo a lista. Vamos orar pelas pessoas que são amadas por nós, pessoas que nós queremos, bem próximas de nós, pessoas queridas e tal. Aí distribui a lista. Aí o cidadão visitante curioso não é nada da lista. Quem que ele vê lá na lista? O nome dele. Olha, já ouvi gente dizer assim: olha, há um ano atrás começaram a acontecer algumas coisas na minha vida que culminaram
de eu estar aqui hoje nesse grupo. Gente, exatamente de quando começou a orar, algumas coisas começaram a acontecer e convergiram para que aquela pessoa estivesse ali naquele dia. Naquele dia que pregou a vida de Jesus, converteu. Coisa maravilhosa isso, né? Então, disso que nós estamos falando. Então, nós costumamos trabalhar, isso lá no Leitado, todos estão trabalhando isso também. Nós chamamos de 4 S. Não sei se vocês estão usando aqui os 4 S da caminhão. Não com esse modelo aí. Então são 4 S. 4 S para o povo guardar. Que é, primeiro, são valores que o grupo tem que ter. Primeiro é? Terceiro, nós encontramos para exaltar Deus. Ele é o centro da reunião. E vai ter também edificação. Nós encontramos para melhorar uns aos outros, para crescer no conhecimento. E nós encontramos para evangelizar. E aí o povo inventou por conta deles o 5º E, que é esse daqui. Engorda. Como engorda? Aí sempre tem um lanche gostoso. Então é isso aqui, gente. O encontro, que é o homem para o homem, construindo relacionamentos. A exaltação, o homem para Deus, estabelecendo relacionamentos. A edificação, Deus para o homem, trabalhando sobre relacionamentos. E o evangelismo, o homem para o homem, estabelecendo novos relacionamentos, ganhando pessoas novas, alcançando novos membros. E aí nós temos esse extraordinário poder de multiplicação. Nosso tempo acabou. Eu vou só falar aqui 9 valores, não vou nem detalhar, que são 9 princípios vitais, só vou mencionar aqui, vamos concluir. Aí, se tiver alguma pergunta também, nós podemos fazer. Os 9 valores são esses daqui. Primeiro, evangelismo, paixão pelas almas, pelas pessoas perdidas. Isso aqui, irmãos, uma igreja não pode deixar de ter. Essa paixão, o evangelismo, célula, grupo pequeno, grupos familiares, tem a ver com a evangelismo. Nós temos que reunir com essa paixão. Esse grupo tem que orar, conversar sobre isso. Nós temos que ganhar pessoas para Deus. Nós vamos ganhar alguém para Cristo. Vamos trabalhar juntos. E se nós reunirmos 5, 6, 8, 10 pessoas da igreja que vão trabalhar 1 ano, 2 anos para ganhar um pelo menos, vai dar conta ou não vai? Vai conta, Deus não vai, gente. Deus não vai. Eu tenho visto isso, nesses 6 meses lá na igreja, já temos vários novos convertidos. Nós vamos receber cerca de 30 pessoas novas no final desse mês. São 13 grupos funcionando redondinho. Então há um poder de ganho, porque é mágico, né? Não, o que é? Você tem 13 frentes trabalhando para ganhar pessoas. É isso. É simples, não é? O evangelho é simples, o evangelho. Então, evangelismo, relacionamentos, desenvolver vínculos fortes entre os membros do corpo de Cristo. No grupo, nós cuidamos uns dos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós conversamos em pensamento uns dos outros. Transparência. Estar aberto para outras pessoas. As pessoas saberem quem eu sou, minhas fraquezas, minhas dúvidas, meus sofrimentos, minhas angústias. Essa é a transparência. Eu reúno e as pessoas sabem quem eu sou. Aqui no templo, às vezes é difícil as pessoas saberem quem é quem. O cidadão vem aqui e faz aquela cara de espiritualidade assim no final de semana. É fácil fazer, não é? Mas e quem ele é de fato? Quais são as fraquezas, as lutas dele? No grupo pequeno, nós vamos conhecer isso e vamos ajudar o outro. Então, transparência, confiança, confiabilidade, estímulo à obediência, a confidência e a segurança no ambiente protetor do grupo pequeno da célula. Nós temos visto isso, pessoas que aprendem a confessar pecados no grupo. E aí o grupo tem que aprender a fazer fofoca, né? Senão no dia seguinte a igreja está pegando fogo. Quando uma pessoa confessa, chora lá no grupo, o que o grupo faz? Ora e cura aquela pessoa. Ela é curada ali no grupo. Então acaba virando esse ambiente de confidência, de abrir o coração, de falar das lutas familiares, dos problemas conjugais, dos problemas com os filhos. Então vira essa confiança. Disponibilidade, estar disposto uns aos outros para quando surgem as necessidades. Lá no 8º, interessante. O grupo foi fazer a reunião na casa de um irmão e ele só posso receber. Então, por quê? Então, porque eu moro numa casinha que tinha lá cerca de 5 metros quadrados. Ele tinha 3 filhos
Tinha uma salinha de 5 metros quadrados, uma cozinha, um banheiro, morava todo mundo lá. Sabe o que o grupo fez, gente? Ele ganhou a laje da casa do irmão para construir, metade do lote do irmão para construir. O grupo reuniu mais 5 grupos e construíram a casa para aquele irmão. Uma necessidade. Gente, foi uma coisa extraordinária aquilo. O grupo mobilizou e construiu a casa do irmão. Um monte de gente da igreja do lado do grupo deu móvel. Dentro de 6 meses, aquele irmão estava morando numa casa que estava fazendo reunião de célula. Aliás, fizeram até uma lojinha para ele embaixo, que a mulher fritava pastel e vendia na rua, que era muito movimentada. Olha que coisa fantástica. Você já imaginou que notícia que corria no bairro? Quem fez a casa? Então, essa disponibilidade, pureza, viver uma vida pura, santa diante de Deus e dos outros, esse é o objetivo. Cada um ajudando o outro a viver assim. Consciência, sensibilidade às necessidades dos outros e do grupo, prestação de contas. Tá? Ali no grupo é importante as pessoas prestarem contas. Hoje, no modelo de vida, as pessoas, ninguém quer prestar contas para ninguém, mas um grupo tem uma oportunidade de desenvolver esse negócio, prestação de contas. Como que você vai nos estudos? Você está trabalhando de bem, como você está tratando sua esposa? E as pessoas vão naturalmente prestar contas. E um vai corrigir o outro, um vai ajudar o outro. Isso não é o cristianismo que nós vemos no Novo Testamento? Não é, gente? E por último, o crescimento. Saber que é da vontade de Deus que o grupo seja frutífero, se multiplique, além da disposição de todos os outros membros de liberar outros do grupo, para que possam exercer seu chamado ministerial. Então, esse poder de multiplicação que falamos ali é algo extraordinário. Quando o grupo entende, e aí nós saímos desse negócio assim, eu proíbo o pessoal lá na igreja falar assim, vamos dividir o grupo. Vou falar assim, vamos dividir. Não é dividir, é multiplicar. Nós não vamos dividir nada, é multiplicar, nós vamos aumentar. Nós tínhamos um grupo de 20, vamos ter 2 de 10. Esses 2 de 10 vão virar 2 de 15 rapidinho. Ou um ano e meio, 2 anos, se não tiver pressa, mas vai virar 2 maiores do que antes, não vai? Então o grupo já tem que começar orando, pensando nessa possibilidade da multiplicação, e orar por isso, e trabalhar para isso, se empenhar. E quando as pessoas do grupo se empenham para isso, aí a coisa acontece. E nós vamos multiplicar líderes. Se nós multiplicarmos líderes, nós multiplicamos gente. Nesses anos lá em Belo Horizonte, nós começamos nos 3 últimos anos a fazer um jantar para a liderança, uma vez no ano. O jantar de liderança vai reunir 500 pessoas. Ou reúne, ainda tem, acontece. É agora no final de julho. O jantar de liderança reúne 500 pessoas, que são os líderes. Alguns levam esposa, alguns têm esposa, alguns levam marido, poucos filhos, mas a maioria são líderes. Porque você tem 80 grupos. Em 82 grupos são 80 líderes, 82 auxiliares. Alguns você tem o anfitrião, que é um líder, que é a pessoa que recebe o grupo. Algumas vezes o líder é o anfitrião, o auxiliar é o anfitrião, mas às vezes uma terceira pessoa. Então dá quantas pessoas aí? Só 2 por grupo, dá 160 pessoas envolvidas. Eu estava fazendo lá a lista das pessoas, nós vamos ter, no final desse mês, no almoço com os líderes. Nós começamos a fazer a lista. Entre líderes, auxiliares, anfitriões e os familiares, já temos 63 pessoas na relação, que estão envolvidas diretamente com o grupo. Você percebe o poder de multiplicação que tem aqui? Se cada uma dessas pessoas entender a visão, isso não tem limite aonde pode alcançar, o impacto que pode causar. Quantos grupos você já tem aqui? 5 grupos. Se você for reunir aqui, vai dar, com certeza, cerca de 20 pessoas envolvidas na estrutura da liderança. Não é? Já é uma bênção, gente. É uma bênção. Tem igreja que, para fazer muito bom durante a semana, não reúne 20. Entendeu? Tem igreja que tem 30, 40 pessoas, mas você tem 15, 20 pessoas envolvidas, abraçando a visão, que vão entrar no vídeo e vão fazer as coisas acontecer. Então vamos parar por aqui, para escolher o horário.
Então seria isso, vai ter um tempinho aí para você fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Aí, pastor, coordena aqui, pastor Tomás.